Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação CEMIG 3 da CSN Mineração. E por que iremos falar dela hoje? Exatamente porque faz um bom tempo que a gente não fala sobre ela e eu tenho novidades que os analistas especialistas de mercado lá do modo Forecast trouxeram novas análises e novas opiniões sobre a ação daqui a pouquinho naquele módulo Forecast, que é aquele módulo pago que eu conto com a ajuda de vocês para conseguir receber o dinheiro do YouTube e com isso conseguir pagar a renovação dele, que está bem próximo de acontecer, se eu não me engano, em novembro, que a gente tem que renovar. E também porque eu andei pesquisando, gastei mais de 3-4 horas pesquisando várias fontes de pesquisas lá da CSN Mineração. Eu li estatuto, li balanço patrimonial, li atas de reunião da administração, tudo isso para trazer para vocês uma estimativa de quanto a CEMIG deve distribuir agora em novembro. É quase certo que ela anuncia agora no mês de outubro e no mês de novembro pague mais dividendos pra gente. Isso é quase uma certeza absoluta. A gente não sabe quanto. E eu trago essa estimativa baseada em tudo isso que eu estudei, como eu falei, estatuto, atas de reunião, balanço patrimonial, estudo do lucro líquido dos últimos 8 trimestres que eu estudei, tudo isso para fazer essa análise e trazer essa estimativa para vocês. Mas é só uma estimativa. Você vai dizer assim: ah, Adriano, tu disse que ia ser isso. Não, é uma estimativa. Tanto que tem um range. Vocês vão ver, tem um máximo e um mínimo baseado nesses estudos que eu vou trazer para vocês. Então vamos começar aqui pelo primeiro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, o preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Segundo Benjamin Graham, o preço justo da ação CEMIG 3 da CSN Mineração é R$ 4,35 e ela está acima desse valor atualmente. Logo, ela tem um potencial de rentabilidade, segundo Benjamin Graham, de 7,08 negativo. Ou seja, se você pensa em investir baseado no Benjamin Graham, nessa fórmula dele, você não investiria de forma alguma, porque o preço justo está abaixo do preço atual. E como eu venho sempre dizendo para vocês, muita gente que diz: ah, para investir baseado em Benjamin Graham, eu peço pelo menos entre 20% e 30%. Se não for pelo menos 20%, o cara nem olha. Alguns só se tiver lá 40%, 50% e assim por diante. Isso é só um dos indicadores de valuation que você avalia. Então, quer dizer, isso aí também obrigatoriamente não faz você: ah, não vou investir, você não é obrigado a deixar de investir por causa disso. Mas isso aí é um dos indicadores que são usados para essa análise de valuation. Agora, ao contrário do preço justo, outro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês é o preço teto, segundo o método Dess-Bazin. E o método Dess-Bazin indica que o preço teto da ação atualmente é R$ 10,21. Ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade positivo agora de 118,22%, exatamente porque ela está distribuindo ótimos dividendos. Então, porque ela está distribuindo ótimos dividendos, o preço teto dela está lá nas alturas. Então, já por esse indicador, muita gente iria comprar, principalmente quem gosta de dividendos. E quem não gosta de dividendos, aí é outra coisa, mas eu gosto de dividendos, não sei você. A gente vai deixar o vídeo um pouquinho mais curto hoje, eu não vou trazer o checklist do investidor buy and hold. Quem quiser vai acompanhar o vídeo anterior que eu fiz, que tem lá também o checklist do investidor buy and hold. Daqui a pouquinho eu solto um card e lá você pode até comparar como é que estava o preço justo, como é que estava o preço teto, como é que estava o checklist do investidor buy and hold, como é que estava a análise dos analistas da última vez que eu fiz vídeo, que tudo agora mudou. Pode ter mudado pouco, mas mudou. Então a gente vai trazer essas alterações. Então, pessoal, se você quer me ajudar a manter esse conteúdo pago, preço teto, preço justo aqui no Investidor 10 Módulo Pro e lá no modo Forecast, fica a dica aí para você. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Vindo aqui para o site do Status Invest, como a gente já viu, o preço atual da cota é R$ 4,68 e sim, meus amigos, ela esteve no ano passado, em outubro, apenas R$ 2,81. Ela estava abaixo de 3, você olhar aqui, ela estava abaixo de 3, meus amigos, ela estava muito barata, quase de graça. O pessoal não estava muito confiando na ação, mas depois ela só subiu. E ela bateu nas últimas 52 semanas R$ 5,20. Isso aqui é ex-dividendos, viu? Se não fosse ex-dividendos, ela provavelmente estaria aí R$ 6 mais ou menos. Sim, ela bateu R$ 5,20. Se eu não me engano, eu me desfiz parte das minhas ações quando ela estava na faixa de 5,50. E, atualmente, nos últimos 12 meses, detalhe, nos últimos 12 meses, ou seja, aqui pega dividendos pagos em novembro do ano passado. Se não fosse esses dividendos, ou não forem distribuir dividendos esse ano, quando ficar no final do ano, esse dividend yield dela vai cair bastante. Ela está nos últimos 12 meses com o dividend yield
excelente, espetacular de 19,45%. E por isso tudo a gente viu que ela teve uma supervalorização de 66%. É gigantesca a valorização dela. Se a gente pegar aqui do mínimo dela, que ela alcançou, olha aí, o mínimo dela foi exatamente há um ano atrás, dia 29. Que coincidência, né? A gente tá gravando no dia 29, mas esse vídeo vai lá no dia 30. Ela alcançou a mínima dela no dia 29 de setembro do ano passado. Ou seja, exatamente há um ano atrás. E a máxima dela foi no dia 1º de fevereiro desse ano. Se você tivesse comprado na mínima e tivesse carregado até a máxima dela, ela tinha subido 85,05%, meus amigos. E aí, se você puxar da mínima até hoje, aí vai dar esses 66,55 que a gente viu. Agora você vê que depois dessa máxima dela, ela caiu, mas ficou sempre num valor interessante. Ela ficou lateralizando, né? Subia aqui 4,70, 4,50, 4,70, 4,50, 4,60, 4,70, 4,50. Ficou lateralizando, batendo, digamos, uma segunda mínima por aqui, mais ou menos, ó. Foi no comecinho de agosto, 4,5, ó, 4,5, 4,6, e agora já deu uma recuperada e já tá 4,68. Então agora sim, meus amigos, a gente vai para o modo forecast, onde analistas, especialistas de mercado dizem o que você deveria ou não fazer com essa ação. Lembrando que esse conteúdo é mais um conteúdo pago, né? O modo forecast é pago. A gente tem que fazer a renovação dessa assinatura normalmente em novembro. Então, se liga naquela dica que eu passei, se você puder me ajudar. Além disso, se você não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho para ajudar a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas ficarem bem informadas sobre a ação Semin 3. Então, segundo os analistas especialistas de mercado, 7 deles, a maioria deles, dos 11, dizem para aguardar. Aguardar é aquilo. Mesma coisa que posição neutra ou manter. Ou seja, se você tem, meu amigo, não compre e não venda. Se você não tem, não é para comprar, segundo os analistas. Mais pessimista ainda está esse aqui que venda. Ou seja, se livre da ação, meu amigo. Já chegou, já deu, venda. E tem aqueles mais pessimistas ainda, no caso só um, venda forte. Ou seja, meu amigo, essa ação tá uma bomba, tá uma porcaria, tá cara, venda logo antes que seja tarde. Enquanto isso, tem 2 mais otimistas, ou seja, compra forte. Ou seja, meu amigo, essa ação tá top, tá barata, compre logo antes que seja tarde. É o contrário do venda forte. Mas na média, como a gente viu que a maioria tá no aguardar, então na média a posição deles é aguardar. Ou seja, se você tem, você não é nem para comprar, não é para vender. Agora, se você não tem, não é para comprar. Isso foi no dia 20 de setembro, meus amigos, recentíssimo. Semana passada, eles mandaram essa análise aqui pra gente. E no dia 25, ou seja, essa semana, né, eles mandaram esses preço mínimo, preço alvo e preço máximo. Aí você vê que a ação tá bem mais cara do que o preço mínimo dela, bem acima do preço mínimo, cerca de praticamente 30% acima do preço mínimo, e ela tá menos de 10% abaixo do preço alvo, tá muito próximo do preço alvo deles. Então, realmente, isso aqui indica que não tá um bom momento de compra, porque tá muito próximo do preço alvo. Quando tá próximo do preço alvo, não é bom comprar, segundo os analistas do modo forecast. Lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhuma ação, inclusive da Semin, da CSN Mineração. Os analistas estão dizendo isso para você, você vai estudar melhor, você vai pensar pela sua própria cabeça, e aí você vai decidir se compra ou não. Indo aqui para analisar mais de pertinho o principal indicador de valuation da ação, que para mim é o dividend yield. A gente vê que ela tem pouco tempo na bolsa, para quem não sabe, e ela só começou a distribuir dividendos em 2021. E foi pouco, né? Em 2021 apenas 6,95. Mas no ano passado foi essa pedrada aqui de 22,58%. Nos últimos 12 meses, como eu falo, esse valor aqui tá pegando os pagamentos, os dividendos distribuídos em novembro do ano passado, que também foi uma pedrada. Então, por isso, esse dividend yield está alto. Caso a CSN Mineração não distribua mais dividendos esse ano, o dividend yield vai ficar próximo de 10, que ainda é um bom dividendo. Agora, provavelmente, se a ação não distribuir mais dividendos esse ano, ela vai perder valor. Pode ter certeza disso, que o pessoal que entrou pensando em dividendos, não vai distribuir dividendos mais esse ano, já tá ruim demais, eu queria dividendos, aí vai começar a cair, pode ser que ela caia para um preço baixo, com certeza, ela vai cair para um preço baixo. Eu acho que se ela não distribuir dividendos, digamos que ela não distribua, ou distribua muito pouco, ela cai abaixo de 4. Eu não acho nada impossível ela cair abaixo de 4, ou até menos, sei lá, 3,50, se não distribui dividendos. Agora, se ela distribui dividendos legais, ok, tipo o que ela vem distribuindo nos últimos semestres, é o detalhe. Atualmente, ela está distribuindo semestralmente. No ano passado, ela distribuiu 2 vezes. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco no mapa de calor. Esse ano, ela distribuiu um semestre só. E é provável que mais uma vez nesse semestre. Ou seja, distribuiu 2 vezes no ano passado, 2 semestres, 2 distribuições, passou um semestre, distribuiu mais uma e vai distribuir agora no final do ano para completar. Os 2 semestres desse ano, o P sobre L dela não está bom, 10,72, tá alto. Realmente, esse indicador de valores diz que ela tá cara, quase 11 o P sobre L. Isso quer dizer mais ou menos
que se ela tivesse um payout de 100%, você levaria cerca de 11 anos para receber todo o dinheiro investido nela. É muito tempo. O P sobre VP está relativamente ok, 2,45 é aceitável. O EV sobre a EBITDA também está ok, porque abaixo de 10 é considerado barato, então ela está barata. Dívida líquida sobre o PL dela está negativa, ou seja, está super tranquilo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Se ela pegar todo o dinheiro que ela tem em caixa e pagar todas as dívidas, ainda sobra um trocado. Então, tá super tranquila. Tanto que aqui não coloca nem a dívida líquida sobre o EBITDA, mas que deveria estar negativa também, já que a dívida líquida está negativa. A dívida líquida sobre o PL está negativa porque a dívida líquida está negativa. Então, essa dívida líquida sobre o EBITDA deve estar negativa. A margem líquida está ok. Para mim, não está boa. Teria que ser acima de 20 para estar boa, mas a maioria dos analistas considera que a partir de 10 já é boa. Para mim, o ROI já está bom. Para os analistas, a maioria diz que a partir de 10 está bom e aqui está 22,89. Para mim, tá bom. E agora a gente vai para o mapa de calor. E depois eu vou jogar a minha estimativa para vocês. Lembrando, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele like, ative o sininho para a gente continuar mantendo esse conteúdo para você. A gente vê aqui que em 2021, que ela pagou uma vez. A questão é essa, ela deve ter anunciado um dividendo no final do ano de 2021 e pagou em 2022. E ela pagou mais 2 vezes aqui. E por enquanto esse ano ela só pagou uma vez. Vocês estão vendo que ela tá com o cara que ela quer fixar a data de pagamento dos dividendos em maio. É pós-fechamento do primeiro trimestre. Mas um detalhe que eu estudei é que ela não se baseia no resultado do primeiro trimestre para distribuir em maio. É baseado no resultado do exercício do ano passado. Ou seja, na prática mesmo, ela considera o ano todo. Todos os pagamentos feitos durante o ano e todos os lucros recebidos durante o ano. E segundo o estatuto dela, a distribuição de dividendos dela basicamente é baseada prioritariamente no lucro líquido ajustado. Isso já é uma informação que eu estou passando para vocês dos estudos que eu fiz. E esse ano está faltando, basicamente, o que eu acredito que vai ser feito, o anúncio em outubro e o pagamento em dividendos em novembro. Eu tenho muita crença, apesar do histórico dela aqui na Bolsa ser muito curto ainda, né? Muito pouco tempo na Bolsa. Então, pronto, agora chegou aquele momento que rufem os tambores. Então, agora a gente vai anunciar a minha estimativa. Então é o seguinte, pessoal, interessante. Ela, nos últimos anos, está distribuindo, não é 100% do lucro líquido, não é. Só que, o detalhe, ela faz reservas de lucro normalmente e ela está distribuindo grande parte do lucro dela. Para vocês terem uma ideia, no final de 2021, ela tinha de reserva de lucro 6 bilhões de reserva de lucro. 6 bilhões, sim. Você não viu errado, 6 bilhões. E atualmente, baseado já nos balanços patrimoniais dela, recente, ela só tem 1 bilhão e 700 milhões em caixa de reserva de lucros. Ou seja, ela gastou 4 bilhões e 300 milhões distribuindo para os acionistas. E para quem não sabe, o principal acionista dela quem é? É a mãe dela, né? A Companhia Siderúrgica Nacional. A mãe dela detém 80% das ações da Semin 3. 80%, ou seja, a cada 10 reais de dividendos distribuídos, 8 reais vão para a própria CSN. Então, ela tem muito interesse em receber esse dinheiro. Então, como ela faz parte do conselho de administração, ela vai lá e vota para distribuir boa parte dos lucros recebidos e também ela distribuiu boa parte da reserva de lucros. Ela distribuiu no final do ano passado e no começo desse ano cerca de 3 bilhões só em reserva de lucros. 1 bilhão e meio aproximadamente em novembro do ano passado, só de dividendos, mais 1 bilhão e meio esse ano. Só que os dividendos distribuídos foram muito mais pesados, tanto que deu esses cerca de 45 centavos, em média, 45 centavos somando tudo, porque não foi só dividendos, foram também juros sobre capital próprio. Somando tudo, deu mais ou menos 45 centavos. Em novembro do ano passado e em maio desse ano. Então, o pessoal está mal acostumado. Também no começo do ano passado foi 45 centavos, ou seja, foram praticamente, nos últimos 3 anúncios, tudo deu na faixa de 45 centavos. Esse ano, eu já estudei e já vi que nos 2 primeiros trimestres o lucro diminuiu. O lucro foi menor do que teve em 2021 e 2022. Para vocês terem ideia, eu anotei aqui, os lucros, por exemplo, baseado nos trimestres, no terceiro e quarto trimestre de 2021, o lucro foi cerca de 1 bilhão e meio. E ela distribuiu cerca de 2 bilhões e meio, referente a todo o lucro de 2021. Só que eles já tinham pago parte em 2021, né? Eles só complementaram em maio de 2022. Para não ficar confuso. No primeiro trimestre de 2022 e segundo trimestre somado, teve mais 1 bilhão e meio de lucro. E de novo, agora já no final do ano, em novembro do ano passado,
distribuiu mais 2,4 bilhão. Se você for fazer uma conta de padeira, era como se estivesse colocando mais ou menos 1 bilhão de reservas e distribuindo todo o lucro. Mas não é bem isso, não é bem isso, mas é como se fosse. Na realidade, ó, ele distribuiu quase 1 bilhão e 800 de reserva de lucro no final do ano passado. E nesse ano, em maio, ele distribuiu referente ao ano passado. E no terceiro e no quarto trimestre do ano passado, ele tinha obtido 1,4 bilhão de lucro e distribuiu 2,5 bilhões de novo, o que deu de novo 46 centavos em média. Só que daí ele distribuiu 1 bilhão e meio de reserva de lucro. Ou seja, na distribuição das reservas de lucros do final do ano passado e começo desse ano, ele distribuiu 3,2 bilhões, quase 3,3 de reserva de lucros. E esse ano, como é que vai ser? Baseado no lucro desse ano, ele obteve no primeiro e no segundo trimestre, na soma dos dois, cerca de 1 bilhão. Eu tô arredondando os valores, viu, pessoal, para facilitar. 1 bilhão. Então, se você perceber dos valores que eu falei, ele estava dando a cada 2 trimestres, ou seja, um semestre no total, ele estava dando cerca de 1 bilhão e meio de lucro. 1 bilhão e meio, 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 400 e agora 1 bilhão. Caiu meio bilhão. Se ele distribuísse o equivalente a todo esse lucro líquido, que ele não distribui normalmente, ele joga a reserva de lucro no final, e aí, como eu falei para vocês, a reserva de lucro dele caiu de 6 bilhões do final de 2021 para atualmente 1,760 bilhão, ou seja, quase 2 bilhões, caiu cerca de 4 bilhões e 200 milhões. Se ele distribuísse todo esse 1 bilhão que eu for lucro líquido, ele distribuiria cerca de 18 centavos por ação. Eu já fiz as contas, 18 centavos por ação. Mas se ele pegar e resolver encaixar mais um dinheirinho aí das reservas de lucros, que eu não considero que ele vá pegar o 1 bilhão e 700 e distribuir tudo e zerar a reserva de lucro, eu não creio que ele vai fazer isso. Eu vou considerar que vai distribuir 1 bilhão, sendo bonzinho aí, né? 1 bilhão, que deixaria a reserva dele quase na metade. Então, no total, eu considero que ele pode distribuir até 2 bilhões. E se ele distribuir 2 bilhões, em vez dele pagar 18, vai pagar o dobro, 36 centavos. Então, essa é a minha estimativa final. Então, eu acredito que no mês de novembro, que deve ser anunciado em outubro, ele vai pagar entre 18 centavos e 36. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho. E me diga aqui, você possui CMI 3 na sua carteira? Se não possui, qual outra ação desse setor aqui de mineração que você possui? Você possui Vale? Você possui GGBR? O que é que você possui? Deixa aqui nos comentários. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!